Paz do Senhor, igreja. Nós vamos dar início a mais um culto. E eu vou ler a palavra do Senhor lá no Salmo 93, que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Nós vamos orar, queridos, para dar início a este culto. Você que está no seu lar, na sua casa, ouvindo essa mensagem nessa hora, cultuando ao Senhor juntamente conosco, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, te exalto, Pai, te adoro. Te agradeço, ó Deus, por mais um dia, por estarmos aqui, ó Deus, por estarmos na Tua presença, Senhor. Por mais um dia que a Tua misericórdia se renovou, Senhor, sobre as nossas vidas. Por mais um dia que o Senhor tem nos livrado, ó Pai, Tu tem nos sustentado, Senhor. Eu te glorifico, ó Deus. Eu te coloco esse culto, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma a direção. Visita agora, Espírito Santo, aquele que está no seu lar, Pai, na sua casa, ouvindo, ó Deus, participando deste culto, Senhor. Pai, vai a cada coração agora, Pai, toque, ó Deus, para que eles possam sentir, ó Deus, a Tua presença, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos te louvar, ó Pai, Senhor, neste dia, Senhor, que nós possamos adorar o Teu nome, ó Deus, ouvir, Pai, a Tua palavra, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, Deus. E agora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui, a vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão em casa, Pai, assistindo este culto, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, nosso irmão Gabriel. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo do Teu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu
assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, muito obrigado por mais esse privilégio que nós temos de estarmos reunidos em Teu nome. Tome em Tuas mãos nessa hora cada pessoa que está assistindo esse culto, Pai. Tome em Tuas mãos, Pai, os nossos corações, que o Senhor possa nos preparar para a palavra, Pai, que o Senhor preparou nesse dia. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 3, a partir do versículo 7. Esther é uma história muito conhecida da igreja e uma história muito linda também. Diz assim a palavra do Senhor: Amã pretende matar os judeus. A partir do versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decreta-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou a mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, a Gatita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que for melhor do teu agrado. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha falar agora, Pai, aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Pai, Tu és o Deus, ó Deus, onipresente, Senhor. Ó Pai, Tu estás, Senhor, com o meu irmão, Pai, que está no seu lar agora, na sua casa, Senhor. Eu creio, ó Pai, nisso, ó Deus, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, está tocando o meu irmão agora, Senhor. Que através da Tua palavra, Senhor, eu possa falar o coração deles, Paizinho, no nome de Jesus, ó Deus, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo, Deus, ó Pai, novidade de vida, Pai, trazendo fé, Senhor, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Fala o coração dos meus irmãos, ó Pai, no nome de Jesus, através da Tua palavra, Senhor. Fala aquilo que Tu queres, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faz o que Te apraz, o que bem Te entender, Pai, neste momento, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Oh, Pai, que a Tua palavra, sim, Senhor, possa ser, ó Pai, no nome de Jesus, como espada de dois gumes em nossas vidas, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus, trazendo, ó Deus, tanto a exortação, ó Pai, quanto o consolo, ó Pai, quanto a alegria, Senhor, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, aqui eu oro, Pai, e Te agradeço. Amém. Nós estamos, vivendo um período de crise, o mundo inteiro ele está passando por um momento de crise, de lutas, são dias maus, são dias angustiantes. E, se eu não me engano, já fazem 4 meses que a gente está nesse isolamento, E essa crise, ela atinge a gente tanto no coletivo quanto no individual, E cada um tem uma maneira diferente de reagir a uma crise, a um momento de crise. Não digo só especificamente ao momento de pandemia que estamos vivendo, mas crise pessoal nossa, Cada um tem a sua maneira de reagir à crise.
né, e de administrar essa crise. E o povo de Israel o povo judeu estava a um momento de viver uma crise, né? E o livro de Esther vai nos mostrar algumas maneiras como que o servo de Deus ele pode se portar em meio a uma crise, né? A gente vai ver isso agora um pouquinho. Eu trouxe aqui pelo menos umas 3 coisinhas que me chamaram a atenção no livro de Esther, de como que uma pessoa pode reagir no meio de um momento de crise, né? O povo judeu ele recebeu uma notícia ruim, uma notícia má. Aqui, Amã, ele manipulou o rei Assuero, né? Para que o rei pudesse fazer o que Amã queria, matar os judeus. E se você ler o livro de Esther desde o começo, você vai ver que Amã tinha um ódio sobre os judeus, né? Um ódio mortal. Ele queria que os judeus morressem. Então Amã ele fez um jeitinho, ele era um dos conselheiros do rei, né? Um dos braços ali do rei, e ele manipulou o rei para que o rei pudesse, né, fazer esse decreto sobre a vida dos judeus. E qual que era o decreto? Né? Aqui no versículo 13 vai dizer assim, ó: enviaram-se as cartas por intermédio dos reis e dos correios, e todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então o decreto era de morte, para matar, não era para sobreviver nem as crianças, né? E um dia só, e que saqueasse os seus bens, né? Então esse foi o decreto sobre a vida dos judeus. Então os judeus eles estavam prestes a viver dias ruins. E quando essa notícia chegou a toda a província do reino, né, de Assuero, um homem chamado Mardoqueu, na hora que ele recebeu essa notícia, uma notícia ruim, queridos, gera impacto sobre as nossas vidas. Qualquer notícia, tantas boas quanto as ruins, gera impacto sobre a nossa vida. E as notícias ruins geram impacto. E impacto pode ser ruim, né? É um impacto de tristeza, de angústia. E Mordecai, a primeira coisa que ele fez foi rasgar suas vestes e chorar muito, 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 um choro amargo, que diz a palavra de Deus, foi um choro amargo, porque foi a questão do primeiro impacto daquela notícia sobre a vida de Mordecai, sobre a vida dos judeus. Não só ele, mas vários outros judeus também fizeram isso, o livro de Esther conta. Mas depois do primeiro impacto, qual que é a posição que um cristão deve tomar diante das angústias, diante da crise, né? Depois desse primeiro impacto, a posição de Mordecai foi de fé. Então uma das primeiras coisas, depois de passar o impacto daquela notícia ruim, um cristão ele deve ter uma posição de fé. Ele deve exercer a sua fé, né? E a atitude de Mordecai, né, nessa questão de fé, a rainha Esther não sabia de nada que estava acontecendo, né? Ela era uma rainha, não tinha nenhum poder de política, né, como mulher daquela época, não tinha nenhum poder de intervenção, e ela não sabia nem o que estava acontecendo no reino, né? Ela ficava ali no harém do rei. Mas quando ela soube que o Mordecai estava à porta do palácio, né, muito debilitado, por tanto ter chorado, tanto amargor que ele estava tendo, ela foi perguntar o que foi, o que aconteceu, e ele falou para ela tudo o que estava acontecendo. E que ela poderia tomar uma atitude, porque ela tinha acesso ao rei. E Esther teve medo, porque ela sabia que não podia ir diante do rei sem que o rei chamasse. E se ela fosse diante do rei sem que o rei a chamasse, ela poderia morrer. E ela respondeu isso para Mordecai, e Mordecai ele teve uma atitude de fé. Lá no versículo 14 ele fala assim, no capítulo 4, no versículo 14, ele exorta Esther e ele tem uma atitude de fé, e a atitude de fé dele
faz Esther ter uma posição de fé também. E diz assim: porque se de tudo tu te calares agora, de outra maneira e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Então Mordecai ele tinha certeza que, mesmo que não fosse por parte da Esther, Deus levantaria livramento, levantaria socorro de qualquer outra parte. Isso foi uma atitude de fé de Mordecai. Então, querido, depois do primeiro impacto daquela notícia ruim, a atitude de fé é você crer que algo pode acontecer. O decreto diz mortes, mas você pode crer que sim, pode haver a vida. A fé, como diz lá em Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Eu não estou vendo, na hora da angústia você não está vendo nenhum escape, nada, mas você crê, você pensa, sim, algo pode acontecer, algo pode mudar, é crer contra a esperança, como diz Paulo lá no capítulo 4, versículo 14, ele se refere a Abraão quando Abraão ele creu contra a esperança, quando ele creu que ele teria uma geração muito grande, que se olhasse para as estrelas dos céus, não poderiam contar, assim seria a geração de Abraão, só que Abraão já estava velho, e a esposa dele também já estava velha, e não sabia de onde que havia essa geração, Então é crer contra a esperança. Não estou esperando aquilo, mas eu estou crendo, É difícil, É uma coisa difícil, meio até que ilógico, Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero algo bom acontecer, Mesmo que todas as notícias sejam ruins, mesmo que toda a situação seja contrária, é esperar que dali algo possa acontecer, A convicção de que os fatos não se veem. Então aqui Mordecai ele falou para Esther: olha, o livramento pode ser você a usada para livrar o povo, mas se você está com medo, Deus vai levantar outra. O socorro pode vir de outro meio, de outro lugar, mas o socorro virá. É isso que foi a atitude de fé de Mordecai, querido. É crer que algo pode ser feito em meio a tanta notícia ruim, em meio ao seu dia de escuridão, em meio ao seu dia mal, algo bom pode acontecer. É crer que até o último minuto algo pode acontecer e pode virar. É como se estiver num campeonato, no final de campeonato, os times estão empatados, O empate, ele beneficia um lado, E chega lá no acréscimo do segundo tempo, no finalzinho, o árbitro já olhou assim e falou assim: a hora que essa bola sair, esse jogo acabou, E o time A vai ser campeão. Mas a bola não saiu e o jogador foi lá e fez um gol, e quem foi campeão foi o time B. Então é o último minuto, querido, é a fé de que algo sim pode acontecer. O Senhor pode fazer. Não sei o momento que você está passando, não sei, independente da crise que nós estamos vivendo, dessa pandemia, eu não sei no seu interior, no seu íntimo, mas é a atitude que todo cristão deve ter, é acreditar que sim, algo vai acontecer e que Deus ele pode fazer e no último minuto pode acontecer, Então essa foi a atitude. E essa atitude de fé de Mordecai, que ele teve, que ele falou para Esther, isso ativou algo na Esther. Esther estava com medo, se ela chegasse no rei, sem ser chamada, ela poderia ser morta, sim. Mas quando Mordecai fala para ela: olha, vai vir de você ou não vai vir de você, mas a salvação vem, o livramento vem. Esther, ele conseguiu ativar na Esther a fé. A Esther ela muda de posição ali. Querida, nossa fé, a gente tem momentos diferentes de fé. Tem dias que a nossa fé está no nível hard, A gente exerce a fé com todo o coração, mas tem dia que a nossa fé está um pouquinho mais esmorecida, Um pouquinho mais, não que você não tenha fé, mas que ela está um pouquinho mais fraca, mais esmorecida, querida. Acontece com os grandes homens da Bíblia. Então, o dia que você está com a sua fé lá no hard, querido, como o Mordecai estava aqui, que a sua fé sirva para impulsionar o outro irmão, Para impulsionar a fé do outro irmão, não para julgar a fé do outro irmão. Às vezes o irmão está com a fé um pouquinho mais
devagar, né? E às vezes a gente toma uma decisão de julgar a fé do irmão, querido. Né? Às vezes perguntando se ele não tem fé, cadê a fé, se ele está orando, se ele está em pecado. Não, querido. Acontece com todo mundo, né? Se você hoje está com a sua fé no rádio, ou se você hoje está com a sua fé um pouquinho mais esmorecida, é normal, né? E é normal aquele irmão que está com a fé no hard, né? Ir lá ajudar aquele irmão que está com a fé um pouquinho esmorecida. É por isso que a palavra de Deus fala que é melhor sermos dois do que um. Porque hoje a minha fé está maravilhosa, está inabalável, eu estou lá te dando força, te ajudando. Amanhã a minha fé pode estar meio esmorecida e você pode estar me dando força e me ajudando. Só que para isso a gente precisa de sabedoria e não julgar a fé do nosso irmão. Porque grandes homens da Bíblia também têm às vezes a sua fé esmorecida, né? A gente vê Elias, né? Que foi lá, orou, a chuva parou de chover, né? Foi para o deserto, fez o azeite multiplicar na botija da viúva, voltou, orou, o fogo do céu desceu, a chuva caiu e aquela fé que parecia inabalável, e a rainha foi lá, falou que ia matá-lo, e ele estava cansado, querido. Naquele momento Elias foi para o deserto e ele estava vivendo um período um pouquinho mais esmorecido, vamos dizer assim. Depois daquilo tudo que passou, que Elias fez, né, usado pelo Senhor, ele podia olhar para o olho, né, para a rainha, para aquela rainha, e rir na cara dela, né? Você vai me matar, né? Vai me matar de quê? Só se for de rir, né? Como diz uns aí. Então, ele poderia falar isso para aquela rainha, né? Ele poderia rir na cara dela, mas ele estava cansado. Então, naquele momento, a fé dele esmoreceu, ele se retirou e o Senhor cuidou dele neste momento. Então, sim, é normal, às vezes, a nossa fé esmorecer um pouquinho, mas não devemos deixar de ter a fé. Quando você sentir que a sua fé está um pouquinho mais esmorecida, querido, ore a Deus e peça para que Deus acrescente a sua fé. Mas a fé, querida, a gente faz parte da vida do cristão. Mesmo que um dia ela esteja no nível máximo e no outro dia ela esteja um pouquinho diminuída, ela tem que fazer parte, querido, da vida do cristão. Né? Mesmo, né, uma fé do tamanho de uma grão de uma mostarda, como disse Jesus, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Então, essa fé de Mordecai foi lá e fez Esther tomar uma próxima atitude que o cristão deve ter em meio à crise, que é a de oração. Esther foi lá e falou assim: então tá, nós vamos orar, nós vamos jejuar, e proclamou sobre o povo judeu 3 dias, né, de jejum e de oração. 3 dias, querido. Então, a oração, querido, eu acredito que é uma coisa muito pessoal. Como se deve orar, se é em pé, se é sentado, se é de joelho, quanto tempo se deve orar, aonde se deve orar, eu acredito que seja uma coisa muito pessoal de cada um. Mas o cristão deve orar. E no dia da angústia, e no dia da crise, é a hora que o cristão deve orar muito mais. Né? A hora que o cristão deve realmente se intensificar as suas orações, e foi isso que Esther falou ao povo: vamos orar, vamos jejuar. No dia, querido, da tribulação, nós devemos intensificar as nossas orações. E as nossas orações, elas devem ser sinceras diante do Senhor, né? Oração sincera, oração espontânea, né? Eu ouvi de um irmão uma vez, né, falou que ele está com um prato de comida, e às vezes está um arroz, um feijão e um ovo. E passa por momentos difíceis, né? Às vezes você não tem uma carne para comer todos os dias, mas que ele ora a Deus, ele agradece, mas que ele fala para o Senhor: eu queria estar comendo um bife, né? Isso é ser sincero diante de Deus, querido. Isso não é ingratidão, isso não é, né, murmúrio, que Deus sabe muito bem a diferença de uma coisa para outra. E Deus sabe o que se passa no seu coração, né? E quando você verbaliza o que você sente, Deus se alegra, porque você está sendo verdadeiro diante dele, né? E ele já sabe. No Salmo 139 diz que ele sabe de todas as coisas, dos nossos pensamentos, antes que a palavra não chegue à boca, ele sabe.
Então, quando ele poderia não ter falado aquilo, ele poderia só ter agradecido a Deus, mas no coração dele, Deus já sabia que ele queria comer uma carne, né? Então, é ser sincero diante de Deus em oração, né? A gente pode orar a respeito de qualquer coisa, querido, né? Qualquer situação, qualquer área da sua vida, a gente pode orar. Eu vi uma pregação um tempo atrás da Joyce Meyer. Teve uma época que eu ouvi muitas orações, muitas pregações dela. Uma época que eu não estava tendo força nem para abrir a Bíblia, mas eu queria ouvir a palavra de Deus, então eu mergulhei em pregações pelo YouTube e eu vi muitas pregações dela. Então, e ela falou que ela chegou numa loja, ela é americana, né? Ela chegou numa loja e ela é conhecida lá, né? Ela é uma líder religiosa conhecida lá. E quando ela entrou nessa loja, a vendedora a reconheceu, era cristã também, foi falar com ela. E ela perguntou como é que estava as vendas, como é que estava, né, a questão financeira, que acho que era uma época meio de crise financeira nos Estados Unidos, que há bastante tempo atrás, e que essa vendedora falou para ela assim, que não estava tão bom, e que a Joyce virou e falou para ela assim, por que você não ora a Deus pedindo para que Deus mande clientes para você? Porque essa vendedora ganhava comissão, né? E quanto mais ela vendia, mais ela ganhava. E a Joyce virou para ela e falou para ela isso, por que você não ora a Deus pedindo para que Deus mande clientes para você? E ela disse que essa mulher olhou para ela com um olhar estranho e perguntou assim, mas eu posso orar sobre isso? Como se falar com Deus fosse só de coisas grandes, querida. Só quando alguém está muito doente, só quando uma situação está muito ruim, né? Que a gente não pode estar incomodando a Deus com coisas pequenas, né? Não, a gente pode orar a Deus a respeito de qualquer coisa, querido. Qualquer coisa a gente pode orar ao Senhor. Qualquer área, nós devemos orar ao Senhor. Falar com Deus. E a oração, ela tem efeito, querido, ela tem efeitos benéficos, comprovados até pelas ciências. Faz uns 2 meses já que eu estava vendo um programa de TV e o tema era oração, era um programa secular, não era um programa evangélico, e o tema era oração. Eles já tinham pincelado sobre o tema algumas vezes no programa, mas nesse programa especial eles falavam sobre oração. E falando lá, eles convidaram vários líderes religiosos, né, para falar sobre oração. E nesse programa tinha um médico que ele era neurocirurgião. E ele falava que tinha vários estudos na área, né, de oração, sobre oração na medicina. E que pessoas que tinham fé, né, e oravam, diminuía tempo de internação, diminuía tempo de leito, diminuía evolução de doença, e que quando a pessoa estava orando, né, eles colocaram lá sensores, né, na cabeça da pessoa para saber qual a área do cérebro é ativada quando a pessoa está orando. E eles fizeram isso com várias pessoas num estudo e constataram que quando a pessoa está em oração, algumas áreas do cérebro são ativadas. E são áreas relacionadas ao bem-estar, à paz, e isso libera o corpo da pessoa umas substâncias, né, que são chamadas neurotransmissores, que relaxa a pessoa, que traz clareza, né, a pessoa começa a ver as coisas de modo mais claro. Então, assim, a oração tem efeito, querido, sim. Para a ciência eles chamam de neurotransmissores, eles chamam de substância, a gente chama de Espírito Santo, né, trabalhando, né, ativando ali a ciência. Então, assim, ela tem benefício para nós e para o outro também. Esse estudo também falou sobre orar sobre a vida de outra pessoa, que também trazia benefícios semelhantes do que orar por nós mesmos. Então, a oração sim tem efeito, como diz a palavra do Senhor, a oração do justo pode muito sim os efeitos, é verdade, né? Eu também ouvi uma pregação, se não me engano foi semana passada, sobre transformar sentimentos em oração. E nesse período que nós estamos vendo, vários sentimentos vêm à tona,
sentimento de medo, sentimento de segurança, sentimentos tristes, de ansiedades, que geram na gente várias coisas. E em vez de ficarmos só sentindo, né, transformar isso em oração, isso que o pastor que estava pregando falou, transformar, estou com medo de quê? De pegar a doença, estou com medo de um ente meu pegar essa doença, estou com medo do desemprego, estou com medo da economia, do que eu estou com medo? Né? E falar isso para Deus, e colocar isso na mão do Senhor, orar pelo seu parente, orar pelas pessoas que te cercam, orar por você, pela sua casa, orar pelas pessoas que você nem conhece, né? Pessoas que estão nos hospitais, falando para Deus visitar, orar pelas pessoas que estão perdendo seus empregos, orar pelas pessoas que não tem, que abre o seu armário, olha, não tem nada que dá aos seus filhos, é orar, querido. São pessoas que você não conhece, mas Deus sabe quem é, e a sua oração sim chega ao coração de Deus e move o coração de Deus. Então é orar, né? E transformar todo esse sentimento em oração. E orar, querido, orar até o último minuto também. Né? Davi, ele orou até o último minuto, quando ele estava com seu filho, o filho que ele teve com Betseba, o primeiro filho dele estava doente. E a Bíblia fala assim, que Davi, ele não comia nada, e que ele estava em oração, e orava muito, e os seus servos chegavam para ele, oferecendo qualquer coisa para comer, e Davi estava ali abatido, orando, mas infelizmente o filho de Davi faleceu. E Davi, quando soube que seu filho morreu, ele levantou, tomou um banho, se alimentou e adorou o Senhor. E os seus servos não estavam entendendo aquilo, porque quando o filho ainda estava vivo, ele estava todo abatido, e agora que o filho morreu, ele se levantou e comeu, e orou e adorou o Senhor. E Davi falou assim, Davi, querido, ele falou que ele poderia fazer depois daquilo, a não ser crer que o Senhor fez a vontade dele naquele momento, né? E Davi teve outro filho depois, né? A gente conhece aí Salomão, que construiu o templo, a sabedoria de Salomão, a gente ouve falar sobre Salomão, né? Então, assim, a gente deve orar até o último minuto, até a última hora, querido, sobre a situação. Às vezes a resposta não é como você espera, como a resposta que o povo judeu também não foi o que a Esté tinha pedido, mas o escape vem, né? O escape, o Senhor dá o escape. E você crendo, né? A gente falou sobre a fé, agora a gente falou sobre a oração. E outra coisa que a gente deve fazer quando a gente está num momento de crise, todo cristão deve fazer, querido, é olhar para o outro, é olhar para o seu próximo, né? É tirar um pouquinho o foco do seu, né, problema e dar atenção ao seu próximo. Eu não sei você, né, se você no meio dessa pandemia toda, né, a gente está em distanciamento social, a gente não pode ver os irmãos e tal, os irmãos, muitos estão com saudades, mas você pode ligar, querido, você pode mandar uma mensagem, você pode perguntar como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, está precisando de uma oração, de uma palavra de fé, se ele está precisando de um alimento, né, o que você pode ajudá-lo? É olhar o outro. E quando a gente para de olhar para nós mesmos e olharmos um pouquinho para o outro, a gente tira o foco de nós e damos ao outro, né? Quando você volta para os seus próprios problemas, você não vê ele tão grande como você via antes, né? Quando a gente dá o foco em alguma coisa, querido, aquilo cresce, né? No laboratório da faculdade, na aula de histologia, a gente pega lá, chama lâmina. Você olhando aquela lâmina a olho nu, ali parece só que tem uma sujeira, né? Ou um molhadinho. Essa lâmina aqui está molhada, ou está um pouco suja. Mas quando você coloca no microscópio, você começa a ajustar o foco, e quanto mais você ajustar o foco, você vai ver que ali tem várias células, né? O organismo que tiver ali. E você vai ver ali desenhos até bonitos, né? Alguns são até bonitos de se ver. Aí você vai ver. Então, quando a gente foca no problema, ele cresce, né? Antes que era só uma sujeirinha, era uma coisinha à toa, quando você olhou, você viu que ali tinha organismo vivo, aquilo cresceu, aquele foco cresceu. Então, quando a gente está com os focos no nosso próprio problema,
aquilo vira algo muito grande, muito mais grande do que você pensa que realmente é. Mas quando você vira para o seu irmão e olha para o seu irmão e pergunta para ele o que está acontecendo, né? Um parente, o seu próximo, e às vezes ele está com um problema maior que o seu, né? Às vezes ele só quer que você ouça ele, às vezes ele está precisando realmente de uma ajuda. Então, quando você vira esse foco para outro lugar, querido, esquece um pouquinho do seu. Eu sei que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo, sem exceção. Mas quando você ajuda o próximo, olha ali, nossa, o irmão perdeu o emprego, né? O que a gente pode fazer? Eu não perdi o meu emprego, ainda estou com a minha renda, eu posso montar uma cesta básica e enviar para o meu irmão. O irmão está com o seu emocional abalado, muito mais abalado que o meu. Vou ver esse irmão, vou orar por ele. Olhar para o outro. Então, no momento de crise, querido, ninguém é tão grande, querido, que não precise de uma ajuda, e ninguém é tão pequeno que não possa ajudar. Então, olhar, mudar um pouco o foco. E esse período de pandemia, eu falei com algumas pessoas no Zap, e teve uma vez que eu estou falando com uma irmã no Zap, no áudio, eu falei para ela que eu tive que orar e falar com Deus porque estava paranoica, entendeu? E falei algumas coisas para ela, e aí ela falou para mim também de algumas coisas, aí, né, a gente trocou essa aflição nossa, vamos dizer assim, e quando eu vi, eu olhei assim, não sou só eu não estou sozinha nisso, eu não estou louca, né? E outra, eu percebi que a irmã estava com um grau de paranoia um pouquinho maior do que a minha até, né? Então achei até engraçado. E aquilo me aliviou um pouco, eu creio que aliviou a outra irmã também, eu contei dela para ela, e nós oramos, então aquilo, querido, faz você, nossa, eu estou sim com meus problemas, mas meu irmão também está, não estou sozinho. E você divide a carga e a carga fica mais leve. Então, sim, querido, o cristão ele deve olhar para o outro. E olhando aqui, né, a raiz dela, ela poderia não fazer nada, porque ninguém sabia que ela era judia, né? Lá, quando ela se preparou, quando o tio dela, né, falou com ela, se preparou para ser rainha, só tinha duas exigências. Ninguém perguntou de onde que ela era, do povo que ela era. Só tinha duas exigências: ser pura e ser bonita, né, e ser formosa. Não precisava ser rico, ser pobre, assim, de que povo que era, não foi perguntado. Mas o tio dela falou para ela que ela era omitir, para ela não falar qual povo que ela era. Então, ninguém ali sabia que ela era judia, então ela não precisava ter olhado o povo dela, mas ela olhou e ela tomou uma atitude, né, em favor do povo dela. Então, ela olhou para o outro, ela teve medo de chegar diante do rei, né, mas ela falou, eu vou chegar diante do rei sim, em favor do meu povo, mas nós vamos orar, e ela foi. E quando ela foi diante do rei, ela achou favor diante do rei, o rei estendeu o cetro para ela, e ela foi falar com o rei. Querido, são três coisas que a gente, cristão, deve ter, atitude que cristão deve ter diante de uma crise. É o mínimo, eu acho que é o básico. Exercer fé, orar e olhar para o outro. E em contrapartida, querido, Deus, ele faz também, né? Tem várias outras coisas que com certeza o cristão deve ter diante de uma crise, atitudes que o cristão deve ter diante de uma crise. Mas aqui a gente focou nessas. Mas, em contrapartida, Deus ele faz também a parte dele. E quando Esther tomou essa posição, colocou o povo para orar, achou favor diante do rei, Deus começou a dar estratégia para Esther, né? Ela chamou o rei e Amã para um banquete real, uma vez e duas vezes, para que falar para o rei para o que estava acontecendo, né, sobre o decreto. Que o rei, acho que o rei mesmo não tinha ideia do tamanho, né, que seria, né, o impacto que teria esse decreto no reino dele. Esther foi falar com o rei. Então, Deus ele dá estratégias, queridos. Quando você se põe a orar, quando você se põe numa posição de fé,
Deus ele começa a te dar estratégias para reagir no meio daquela crise. Ele te dá estratégia, né? Então Deus deu estratégia a Esther, né? E Deus respondeu a oração dos judeus, a oração de Esther. Lá no capítulo 8, Esther, o rei, ela fez o rei conhecer tudo que estava acontecendo, né? Ela falou, olha, tem um decreto de morte contra mim e contra o meu povo. E o rei falou assim, como assim? Quem foi? E ela falou toda a verdade para o rei, né? Amã foi pego, Amã foi morto na própria forca que ele fez para Mordecai. E Esther pediu para o rei para que revogasse esse decreto, né? O rei falou para ela, o que você quer que eu faça, Esther? Até metade do meu reino eu te dou. E ela pediu para que esse decreto fosse revogado, só que o rei não poderia revogar o decreto. Um decreto selado com selo real não poderia ser revogado. Então a resposta veio, né? A resposta de Deus veio, mas não veio da maneira que eles esperavam, né? Esther esperava a revogação do decreto, mas veio de outra maneira. E aí no versículo 11 diz assim, ó, que um novo decreto foi escrito, né? Que foi Mordecai que escreveu esse novo decreto. E nela, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, contra as crianças, contra as mulheres e que lhes saqueassem os seus bens. Então, o decreto não foi revogado, mas o novo decreto foi escrito, dizendo que os judeus eles poderiam reagir àquilo. Foi uma estratégia, foi um escape que Deus deu àquilo, né? Aquilo tudo. E realmente os judeus se reagiram, se defenderam e os judeus foram vitoriosos sobre aqueles que tentavam contra a vida deles, né? Então, às vezes não vem, a resposta de Deus não vem, talvez no tempo que você quer, né? Às vezes vem depois, às vezes não vem do modo que você quer, né? E Deus ele sabe de todas as coisas, querido, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, ele sabe de tudo. Então ele sabe a melhor hora para tudo, né? Então às vezes nas suas orações você tem pedido coisas para Deus, né? E que Deus às vezes realiza mais rápido, às vezes demora anos para se realizar, né? E às vezes não vem do jeito que você quer, vem de um jeito um pouco diferente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E nesse caso os judeus puderam se defender e eles foram vitoriosos contra aqueles que intentavam contra a sua vida. E o choro, né, que os judeus tiveram naquele primeiro impacto daquela notícia, o choro amargo, se transformou em alegria, que lá no versículo 16, no capítulo 8, diz assim, que para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Então teve alegria. O começo foi amargo, o começo da notícia foi triste, foi desesperador, mas o final foi a alegria, né? E com certeza a alegria superou essa tristeza, né? Esse primeiro impacto. Só que para isso tudo acontecer aqui, houve, né, etapas e a gente precisa passar por todas essas etapas, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi que Deus enviou ajuda de onde menos se esperava. No capítulo 9 e no versículo 3 diz assim que todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os oficiais que auxiliavam os judeus, vou ler de novo. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e oficiais do rei auxiliavam os judeus nessa batalha, porque eles tinham caído sobre eles o temor, né, de Mordecai. Então, assim, eles auxiliaram os judeus na batalha contra os seus inimigos. Então, Deus enviou escape e enviou ajuda, né? Então, queridos, sim, tenha fé, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Talvez você esteja num dia que a sua fé esteja um pouquinho mais esmorecida, mas não deixe. Olha, Deus, eu peço, quando eu estou com a fé um pouquinho mais esmorecida, olha para Deus, Senhor,
não deixe perder a minha fé, sustenta a minha fé, acrescenta a minha fé. E ore, querido. Não deixe de orar, né? E sim, olhe para o seu próximo, olhe para o seu parente, olhe para o irmão da igreja, para o seu vizinho, alguém que você possa fazer alguma coisa, né? Às vezes você não teve seu financeiro afetado tanto, você pode ajudar o outro com alimento. Você não teve seu emocional afetado tanto, mas você pode dar um suporte emocional para o outro. A sua fé está aí firme na balada, então você pode ajudar o outro a levantar a fé dele. E que Deus, ele vai fazer a parte dele. Deus, sim, ele está ouvindo as suas orações. Sim, tudo vai vir no momento certo, no momento correto, né? O tempo de Deus, que ele sabe o que é melhor, né? Eu estava vivendo umas 3 vezes com a mesma crise, um tempo atrás, perguntando para Deus, né? Eu estou fazendo uma graduação nova agora, uma coisa que eu sempre sonhei, né? Que se eu tivesse a oportunidade antes, lá de quando eu saí do ensino médio, eu tinha feito, mas eu não tive essa oportunidade, e Deus, isso é um outro testemunho também, abriu essa oportunidade, né? No tempo agora. E a minha crise com o Senhor era assim: Senhor, já era para eu estar formada, trabalhando na minha área com essa idade, porque tem pessoas que estão na minha idade, até mais novas do que eu, que já estão nessa área, já estão trabalhando nessa área. E até cheguei a falar com meu esposo, falando assim: você pelo menos, você está na sua área, você já se formou, está trabalhando na sua área. Uma vez eu tive essa conversa com ele e falei para ele que, poxa, eu não. E uma vez eu estava lavando louça na minha casa, e falando com Deus, e chorando mesmo, falando para Deus, Senhor, poxa, era para estar trabalhando já na minha área, já era para estar formada, por quê? Né? Deus falou nitidamente comigo assim: você não era madura, 10 anos atrás você não era madura. Eu falei para Deus, era para eu estar me formando uns 10 anos atrás. E ele falou para mim: você não era madura o suficiente para isso. E aquilo me deu um estalo, eu falei assim: é verdade sim. 10 anos atrás eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para encarar essa graduação com a seriedade que eu encaro hoje. Eu pensava em outras coisas. Eu com certeza seria uma aluna mediana, né? E uma profissional também mediana. E hoje eu tenho a maturidade de encarar sim essa graduação com amor e com dedicação, né? Eu sou dedicada àquilo que eu faço. Eu peço a Deus, sou uma aluna, é uma das melhores, assim, para a glória de Deus, assim, da graduação, né? Ela tem uma relação dos melhores, e se você olhar no mural, meu novinho vai estar lá. Então, assim, para a glória de Deus, eu falei, Senhor, é verdade. Eu seria, talvez eu não teria nem exercendo a minha profissão, porque eu seria uma profissional tão ruim que eu não teria nem cliente, nem paciente. Então Deus sabe de todas as coisas. Eu nunca mais chorei por causa disso, querido. Quando Deus falou para mim, olha, naquela época você não tinha maturidade, eu nunca mais chorei diante de Deus por causa disso. Eu entendi que o tempo de Deus não era o nosso tempo, que Deus fazia tudo no tempo dele, que ele sabia, né, o melhor, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, depois daquilo, nunca mais chorei a respeito disso. Eu entendi claramente o que o Senhor tinha me dito. Então, querido, eu não sei por que você está orando, né? Você tem orado há anos e Deus ainda talvez não tenha te dado. Ou às vezes Deus fala não. Teve orações minhas que eu fiz há anos atrás e Deus falou não para mim. Na época eu não entendia, eu chorava, mas hoje eu entendo perfeitamente bem, né? E dou glória a Deus porque Deus falou não. Então, eu não sei, né? Só não perca a sua fé, né? Na hora certa, no momento certo, Deus vai abrir a porta, né? Se for da vontade dele, e você vai entender por que Deus demorou, porque ele não respondeu da maneira que você queria, né? Esté queria que o decreto fosse revogado, mas não, olha, não vai ser revogado, mas vocês vão poder se defender, e eles saíram vitoriosos. Então, às vezes, também não vem da maneira como nós esperamos, mas vem, o escape do Senhor vem. O Senhor vem nos consolar, o Senhor fala conosco,